minha querida irmã, nessa nova sequência de vídeos aqui do nosso canal, eu quero abordar a vida, a obra de alguns homens maiores que o seu tempo. E um desses homens, sobre o qual eu pretendo falar, sem nenhuma pretensão de saber muita coisa ou de ser o dono da verdade, é São Vicente de Paulo. E para falar sobre São Vicente de Paulo, eu selecionei algum material. Primeiro, as cartas, de São Vicente de Paulo. São 2 volumes. São Vicente de Paulo, ele não escreveu um livro, mas ele escreveu um conjunto de cartas. E a partir dessas cartas, você tem um retrato da obra desse homem. Claro que mais alguns livrinhos que também irão nos ajudar. Esse aqui do Padre Jerônimo, que é o mais antigo. Também um pouco daquilo que é falado na própria história da igreja, sobre essa época, de São Vicente de Paulo. Mais alguns livros que nos ajudam, e eu vou deixar aqui na descrição o material consultado para você poder ver com mais calma, se você quiser. E por que nós vamos falar sobre São Vicente de Paulo? Primeiro que eu acho que nós temos uma dívida com ele. E quando eu digo nós, eu estou dizendo a um conjunto de pessoas, a própria Diocese de Divinópolis, a cidade de Pará de Minas, porque São Vicente de Paulo foi o inspirador de um trabalho social que acontece no mundo inteiro. O trabalho vicentino, as conferências vicentinas. E aqui em Pará de Minas, a maior obra social que nós temos aqui, que é chamada de Cidade Ozanam, que abriga aí quase 100 idosos, é um trabalho que há anos é carregado, é sustentado pelos seguidores de São Vicente. Mas então, quem foi São Vicente de Paulo? Ele nasceu em 1581, na França, e de uma família pobre. Seu pai chamava-se João de Paulo e a mãe Bertranda de Moras. E tiveram 6 filhos. Nasceu numa região muito pobre e, é claro, naquela época, muitas pessoas viam no sacerdócio uma forma de superação, de sair da pobreza mesmo, buscar o sacerdócio como um status social, alguma coisa assim, uma forma de ascensão social. Aos 15 anos, ele entrou para um colégio, era uma pessoa muito inteligente, mas naquele tempo era chamado também mercador de sopa, marchand de soupe. Quer dizer, uma pessoa pobre que buscava mesmo comida, praticamente uma forma de sobrevivência. Se destacou nos estudos. E aí ele começou a dar aula para as crianças mais pobres ainda do que ele, para os adolescentes. E muitas vezes hospedando na casa dessas pessoas para quem ele trabalhava. O sacerdócio, ele ordenou-se com 20 anos incompletos. E nessa primeira fase do sacerdócio dele, o que não faltou mesmo foi a adrenalina. Ele dizia, muitas vezes se viu amarrado na teia de aranha. Essa teia de aranha que são os encantamentos do mundo que costumam embaraçar a vida
de uma pessoa. E uma vez ordenado sacerdote, ele vai trabalhar na paróquia logo depois e encontra uma paróquia extremamente pobre, na cidade chamada Chantillon, uma aldeia chamada Chantillon. E ali havia padres ali, mas a situação do clero era péssima. Padres que não cumpriam com a sua obrigação, a igreja transformada em local de reunião pública do governo francês, não tinham mais praticamente vida religiosa nenhuma, e a torre da igreja, o campanário da igreja, transformado praticamente em ponto de prostituição. E ali São Vicente de Paulo começa a fazer um trabalho que chama a atenção das pessoas. Ele próprio cuida da limpeza da casa, faz todas as orações de manhã, cumpre os seus deveres de padre, convida as pessoas para as celebrações, ajuda os camponeses. Na época havia plantação chamada de milho miúdo. Então ele vai para as plantações também trabalhar junto com os camponeses. Mais do que isso, com os pescadores, que era um lugar que passava um rio, cidade de Chantillon, e quando a água descia, ficavam os pântanos. Era uma região muito, muito pantanosa. E ajudava a pescar. Então aquilo foi chamando a atenção das pessoas. E aos poucos as pessoas vão retornando à igreja e às práticas religiosas. São Vicente de Paulo, então, é um padre que fez uma enorme diferença nessas comunidades onde passou. Certa ocasião, quando estava para celebrar a missa, ele ficou sabendo de uma família que estava toda doente. Claro, numa região pantanosa, muita umidade, as doenças prosperavam demais. Então, ele mudou todo o seu sermão. Como aquela família toda estava doente, não tinha nem como um ajudar o outro, né? E convocou os paroquianos, chamou-os à responsabilidade, chegou a dizer que se morresse alguém daquela família, a paróquia seria responsável. Aí ele terminou a missa, foi fazer as suas orações, e quando ele vai visitar a família, ele já encontrou muitos paroquianos que tinham ido primeiro do que ele, e já voltavam com as cestas vazias, porque estava ajudando aquela família que estava passando por dificuldade. À noite, ele fez uma reunião na paróquia para poder planejar essas ações, como que seriam as próximas ações. Então ali estava nascendo, foi a primeira confraria das Damas de Caridade. Depois disso vai crescer muito, né? E ele mesmo fez o estatuto dessa confraria das Damas da Caridade. Claro que São Vicente era um santo incomum, pelo grande amor que ele tinha por todos os pobres. E chegou a dizer, certa ocasião, assim, se você estiver rezando e um pobre bater a sua porta, deixa a oração, vai atender o pobre, porque você está deixando Deus por Deus mesmo. Nós vamos estar falando aqui, apresentando aqui outros vídeos sobre São Vicente de Paulo, e eu gostaria de contar também com a sua parceria. Você fazer a sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações, dar um like no nosso canal, compartilhar com os amigos. E nós estamos fazendo tudo isso por amor a esse espírito vicentino, também por admiração a tantos confrades e consórcios que fazem um trabalho tão bonito junto ao pobre, iluminados pelo exemplo de Cristo e São Vicente de Paulo. Fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.
esté dispuesto de verdad a darlo todo por